De tempos em tempos, é ressuscitada a ideia de novas linhas de barcas para atender a região metropolitana do Rio de Janeiro, e muitas vezes estas matérias trazem como referência um suposto estudo da Firjan de 2015, que prega maravilhosos benefícios que poderiam ser gerados por até 14 novas linhas, entre elas uma ligando a Barra da Tijuca ao centro da cidade, e outra de São Gonçalo até a Praça 15. E como o assunto sempre volta de tempos em tempos, resolvi fazer um breve comentário a respeito. Primeiro, pensem no seguinte: se não existe transporte aquaviário hoje em dia em todas essas rotas, será que é só uma falha de ação do órgão regulador? Se as linhas fossem viáveis do ponto de vista de negócio, não haveria já há algum tempo lobby e pressão da iniciativa privada para uma empreitada como essa? O estudo da Firjan está mais para um chute bem educado com muita boa vontade, apontando para um potencial de retirada equivalente de 100 mil veículos das ruas da região metropolitana. ênfase em equivalente, porque quem iria usar a barca dificilmente seria alguém que antes estava indo de carro entre os pontos citados. As premissas utilizadas para calcular o número de passageiros são tiradas praticamente do ar, sem qualquer fundamentação empírica. Basicamente, pegaram todas as viagens feitas entre duas regiões e estipularam um percentual que seria absorvido por essas linhas hipotéticas de barcas. Assume-se que, colocando capacidade de transporte, isso automaticamente irá capturar um alto volume de demanda de transporte, sem considerar questões de custo, tempo de deslocamento, comodidade e preferências dos passageiros. Qualquer consideração sobre os tempos de deslocamento são completamente ignorados. Uma barca hoje, entre Rio e Niterói, leva aproximadamente 20 minutos. Da Praça 15 à Ilha do Governador, aproximadamente 55 minutos. Sim, não tem trânsito e engarrafamento. Mas a linha, que é citada como de maior potencial, da Praça 15 a São Gonçalo, levaria mais ou menos o mesmo tempo até a Ilha do Governador, quase 1 hora, sem contar o tempo de deslocamento até a estação de partida e da estação de chegada até o ponto de interesse de fato. Além disso, uma estação de barcas no Gradim, em São Gonçalo, necessitaria de dragagem constante, uma vez que o local é naturalmente assoreado, o que significa altos custos de manutenção e operação dessa linha. Outras linhas podem até parecer mais interessantes, como a linha de Niterói a Botafogo. Só que, novamente, parece-se esquecer dos tempos totais de deslocamento. Do centro de Niterói a Botafogo levaria aproximadamente 40 minutos, de Charitas até um pouco mais. Existe a possibilidade de usar embarcações mais rápidas, como o catamarã MC-25, que fazem a linha Praça 15 Charitas, e tem praticamente o dobro de velocidade. Mas é uma embarcação muito menor e, por consequência, tem custos unitários muito maiores. Como referência, a passagem das barcas comum está em R$ 7,70 e a do catamarã está em R$ 21. Além disso, a multiplicação de linhas iria potencialmente diluir ainda mais a demanda pelas linhas atuais, complicando ainda mais a situação financeira da operação das barcas. O estudo traz também a alucinante ideia de uma linha de barcas da Barra da Tijuca até o centro, passando por mar aberto em um trajeto de mais de 30 quilômetros de extensão. O documento traz como referência a existência de embarcações adequadas para esse tipo de operação, citando a ligação entre Dublin e Holyhead, no Reino Unido. É óbvio que existem embarcações para isso, para fazer a ligação entre duas ilhas, conectando a capital e principal cidade de um país com um dos seus maiores parceiros comerciais. Achar que alguém iria tomar uma barca do centro do Rio até a Barra da Tijuca é uma completa alucinação. E esse estudo foi feito quando o metrô e BRT na Barra já estavam para ser inaugurados. No final das contas, o tal estudo não passa de um balão de ensaio que cumpre muito bem o papel de gerar manchetes recorrentes por anos a fim sobre o tema, sem ter consistência nem robustez metodológica. As soluções propostas não têm embasamento em pesquisas ou modelagens robustas e, a meu ver, apenas distraem dos verdadeiros problemas que temos em mãos, que é fazer o básico do básico funcionar como deveria. O sistema de barcas perdeu 2/3 dos seus passageiros ao longo dos últimos anos, por uma série de fatores. A reforma da área portuária, com a derrubada da perimetral
retirou uma série de linhas de ônibus que passavam ao lado da Estação das Barcas e eram muito utilizadas por quem vinha de Niterói para chegar ao seu destino final no centro ou Zona Sul. E, além disso, a crise econômica em que a cidade e o estado se meteram levaram a um esvaziamento do centro do Rio de Janeiro, movimento que foi turbinado ainda mais com a pandemia. A atual concessionária, CCR Barcas, alega perdas econômicas significativas e já avisou que pretende entregar a operação ao fim do contrato, em fevereiro de 2023. O sistema como existe hoje é insustentável, e a criação de sabe-se lá quantas linhas dificilmente irá solucionar este problema. É imperativo que haja um esforço conjunto entre Estado e município do Rio e Niterói para repensar a operação das barcas em conjunto com ônibus e VLT. Já há uma estação de VLT ao lado das barcas, porém duvido que haja uma coordenação operacional, ou seja, que assim que chegue uma barca, haja um VLT esperando de portas abertas e que saia em 5 minutos. Da mesma maneira, acho que seria essencial pensar em uma ou duas linhas de ônibus partindo diretamente da Praça 15 ao lado do VLT em direção à Zona Sul. A meu ver, uma linha expressa até Copacabana, pegando o aterro do Flamengo, e outra até o Largo do Machado, passando antes por parte do centro. O passageiro da barca que chegar na Praça 15 precisa ter modais de qualidade para seguir o seu trajeto até o destino final. Além disso, deveria haver uma integração tarifária que contemple um modal adicional de ambos os lados da baía. Sem isso, será impossível ter um sistema de barcas operacional com qualidade. Hoje, há tarifas de integração do lado de Niterói e do lado do Rio, mas não há uma tarifa de integração que contemple modais de transporte de ambos os lados da baía, ou seja, ônibus, mais barcas, mais ônibus ou VLT. E essa tarifa precisa ser atrativa e ter um preço acessível para os passageiros. E você, qual sua opinião sobre as barcas na região metropolitana do Rio de Janeiro? Deixe seu comentário abaixo. E se você gostou desse vídeo, assine o canal e compartilhe com seus contatos.